Bom dia, pessoal aí de casa, sejam bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa aula. E na aula de hoje vamos retomar algumas atividades de língua portuguesa da unidade 2, que fala sobre relatos de experiências vividas, tá bom? Então vocês vão lá na página 40, só para a gente estar retomando as atividades sobre relatos. Então na página 40, vocês aqui do presencial também, prestem atenção no que a gente vai observar, no que a gente vai ler, para a gente dar continuidade. Não adianta nada a gente dar continuidade lá na página na frente se a gente não lembra o que foi passado, né? Então vamos lá. Relatos de experiências vividas. Então os relatos a gente entende que são situações que a gente conta ou escreve de alguma coisa, alguma situação, algum momento que aconteceu com a gente. Se é um relato que a gente vai contar, ele está no presente, no passado ou no futuro? Passado, certo? Se eu for contar esse relato, eu vou ter que falar em primeira pessoa, tanto no singular, que é eu, ou no plural, que é nós, certo? Por exemplo, eu vou contar lá, eu fui tal lugar, não. Tudo bem. Agora, eu posso falar também, nós fomos em algum lugar. Isso daí que a gente vai estar usando no relato. Primeira pessoa do singular, que é uma, ou, né, primeira pessoa do plural, que é mais de uma. Até aí, tudo bem? Então, a relato, gente, sempre vai ser, vamos dizer assim, uma historinha que aconteceu verídica com a gente, de verdade. Vamos observar na página 40, tem vários quadros, não, tem 2 quadros aí de pessoas conversando no primeiro, depois no segundo tem alguns adolescentes, observem aí, e eles estão conversando. Na página 41 também tem um pai, eu acho que é o pai e o filho, que eles estão olhando para algo e sorrindo. Depois também tem o vovô com o netinho, deve ser o vovô com o netinho, certo? Então, essas pessoas devem estar o quê? Contando ou conversando situações, né? Vamos lá para a página 42. Na página 42, nós tivemos a leitura de um relato de experiência vivida com o título Pipoca. Lembram desse relato? 42, não. Na página 42. Então, esse relato falava da situação entre que os primos, né, foram estourar pipoca, mas eles nem sabiam fazer a situação. Desculpe. Aliás, eles sabiam só esquecer do item. Eles sabiam, mas esqueceram do item, o que? Essencial, que era a tampa da panela. Aí virou uma bagunça, eles ficaram todos assustados e tal. Então foi o relato. E essa pessoa que estava relatando, ela já tinha o quê? Ela já tinha crescido. E essa situação, esse acontecimento era quando ela era criança, certo? E aí, no caso, ela usou a primeira pessoa do singular e a do plural, porque ela falava dela e falava também do quê? Dos primos. Daí nós fizemos a interpretação do texto com algumas perguntinhas que nós respondemos. E na página 45, vamos lá na página 45 para a gente retomar. Na página 45, nós fizemos a leitura de um relato com o título Nasceu uma Menina. Vocês tiveram que fazer uma pesquisa. Esse relato falava sobre a menina Malala. Vocês lembram da situação da menina Malala? Que ela nasceu em uma comunidade onde só os meninos, quando nasciam meninos, que era feito festa. Quando nascia uma menina, não era uma alegria para os pais. Só que o pai de Malala era diferente. Ele ficou feliz com o nascimento dela. Só que não teve festa, porque era uma menina que nascia. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Agora, nós fizemos algumas respostas também, uma interpretação. Fizemos comparação. Tá. Aí nós fizemos também, respondemos as perguntinhas. Aí pergunta se o fato é real ou fictício. A gente sabe que o relato é o quê?
49. Como comecei a escrever. Aqui fala também de um escritor. Professor, você esqueceu da página 49 de falar aqui, ó. Então, teve mais de... Hã? O conecte dos números das palavras. Ah, sim, da Rua do Brás, né? Aham. Que vocês também fizeram a leitura, que nós fizemos a leitura. Depois, como comecei a escrever, mais um relato que fala de um escritor. Aí também conta como ele começou a escrever, que ele ficou fascinado pelas letrinhas. Quando ele entrou na escola, ele já sabia, né? Já tinha noção do que era o universo das palavras. Depois fizemos as perguntas também, respondemos algumas perguntas sobre o texto. E agora na página 52, vamos lá na página 52. Vou aqui na página 52. Isso. A atividade 5 que nós vamos fazer. Agora vai dar um pouquinho de trabalho, ó, pessoal. Vai dar um pouquinho de trabalho pra gente, por quê? Nós vamos completar um quadro referente aos 4 textos da unidade. Nós já fizemos a leitura de 4 relatos, de 4 textos dessa unidade. Então a gente vai completar esse quadro. É uma atividade bem parecida com o que a gente fez também na unidade 1, sobre os mitos. Lembra que a gente comparou também? Não sei se vocês estão lembrados, mas voltem lá. Então vamos ver o quadro e vocês só vão fazer aí esse primeiro quadro por enquanto. E depois, se der tempo, a gente vai para o quadro, dar continuidade no quadro da página 53. Então vamos lá, no quadro está escrito assim: compare os relatos lidos e preencha o quadro a seguir. Então vocês vão ter que fazer o quê? Comparar aqueles textos e vamos preencher. Então vamos lá, na primeira coluna está escrito assim, ó: relatos / análise dos relatos. Então, apresenta um fato real. Qual é o tema da experiência relatada? Quem conta a história? Em que pessoa, o discurso, o relato é escrito? Então, ó, são 4 perguntas aí para 4 textos. Vamos fazer a primeira linha junto. A gente vai fazer a primeira linha junto, tá bom? Então, vamos lá. Apresenta um fato real, o pipoca? Sim ou não? Sim. Então, vocês vão colocar aí no primeiro quadrinho, embaixo de pipoca, sim. Isso, Apresenta um fato real? Sim. Agora, nasceu uma menina? Na frente ainda. Apresenta um fato real, a gente falou de pipoca. Nasceu uma menina que é em relação a Malala? É real ou não? Sim. Depois, no terceiro quadrinho, apresenta um fato real na traseira do caminhão? Sim. E depois também, o último quadrinho aí, como comecei a escrever? Sim, também. Porque são todos relatos. Agora, na linha 2, a perguntinha é a seguinte: qual é o tema da experiência relatada? Então, vocês vão estar voltando nos textos e vão lá para ver qual que é o tema. Por exemplo, qual que é o tema do relato pipoca? Qual que é o tema? Nasceu uma menina. Qual que é o tema da traseira do caminhão? Como comecei a escrever? Deixa esse então. Se vocês não trouxeram, pode deixar e fazer só o que vocês têm aí. Depois vocês fazem na casa. Tá bom, pessoal? Completar esse quadro é a atividade de hoje da nossa língua portuguesa, tá?